Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 50. As colunas de nossa fé. Durante os passados 50 anos de minha vida, tive oportunidades preciosas de obter experiência. Tive-a quanto à primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens em sua ordem. Tive uma parte nesta obra solene. Quase toda a minha vida cristã se acha com ela entretecida. Vivem ainda pessoas que têm experiência semelhante à minha. Reconheceram a verdade em desdobramento para estes dias. Mantiveram-se a passo com um grande líder, o capitão do exército do Senhor. Na proclamação das mensagens, toda a especificação da profecia se tem cumprido. Aqueles que tiveram o privilégio de desempenhar uma parte na proclamação dessas mensagens obtiveram uma experiência que é do mais alto valor para eles. E agora que nos encontramos entre os perigos destes últimos dias, quando se ouvirão de todo lado vozes dizendo: eis que o Cristo está aqui, aqui está a verdade. Ao passo que a preocupação de muitos é transtornar o fundamento de nossa fé, que nos tirou das igrejas e do mundo para colocar-nos como um povo peculiar na terra, daremos como João o nosso testemunho. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. 1 João capítulo 1, versos 1 e 3. Eu testifico das coisas que tenho visto, das coisas que tenho ouvido, das coisas que minhas mãos tocaram da palavra da vida. E este testemunho sei que é do Pai e do Filho. Vimos e testificamos que o poder do Espírito Santo tem acompanhado a apresentação da verdade, advertindo pela pena e pela palavra, e dando as mensagens por sua ordem. Negar esta obra seria negar o Espírito Santo e colocar-nos-ia em companhia dos que se apartaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Confiança assaltada. O inimigo porá em operação tudo para desarraigar a confiança dos crentes nas colunas de nossa fé, nas mensagens do passado, as quais nos colocaram sobre a elevada plataforma da verdade eterna e firmaram e imprimiram cunho à obra. O Senhor Deus de Israel guiou seu povo, revelando-lhe verdade de origem celestial. Sua voz foi ouvida e ainda o é, dizendo: ide avante, de força em força, de graça em graça, de glória em glória. A obra está se fortalecendo e ampliando, porque o Senhor Deus de Israel é a defesa de seu povo. Aqueles que se apegaram à verdade teoricamente, com a ponta dos dedos, por assim dizer, que não levaram seus princípios ao santuário interior da alma, antes conservaram a verdade vital no pátio exterior, não verão nada de sagrado na história passada deste povo, a qual deles tem feito o que são e os tem firmado como obreiros missionários diligentes, decididos no mundo. Preciosa é a verdade para este tempo. Mas aqueles cujo coração não foi quebrantado mediante o cair sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhes agrada as ideias e começarão a manufaturar outro fundamento que não seja aquele que foi posto. Lisonjearão sua própria vaidade e estima, pensando que são capazes de remover as colunas de nossa fé e substituindo-as por outras de sua própria invenção. Assim continuará a ser enquanto o tempo durar. Quem quer que tenha sido acurado estudante da Bíblia, verá e compreenderá a solene posição dos que estiveram vivos nas cenas finais da história terrestre. Sentirão sua própria ineficiência e fraqueza, e tornarão seu primeiro interesse, não somente por ter uma forma de piedade, mas ligação vital com Deus. Eles não ousarão descansar enquanto Cristo não estiver formado no interior,
a esperança da glória. O próprio eu morrerá, expulso será o orgulho da alma, e eles terão a mansidão e bondade de Cristo. Nenhuma nova organização. Depois da passagem do tempo, Deus confiou a seus fiéis seguidores os princípios preciosos da verdade presente. Esses princípios não foram dados aos que não tiveram parte na proclamação da primeira e da segunda mensagens angélicas. Eles foram dados aos obreiros que haviam tomado parte na obra desde o começo. Os que passaram por essas experiências devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Devem ser coobreiros de Deus, ligando o testemunho e selando a lei entre seus discípulos. Os que tomarem parte no estabelecimento de nossa obra sobre o fundamento da verdade bíblica, os que conhecem os marcos do caminho que indicaram o trilho certo, devem ser considerados obreiros do mais alto valor. Eles podem falar por experiência pessoal quanto às verdades a eles confiadas. Esses homens não devem permitir que sua crença se transforme em descrença. Não devem permitir que a bandeira do terceiro anjo lhes seja arrebatada das mãos. Cumpre-lhes manter o princípio de sua confiança firme até ao fim. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna por Ele estabelecida deve ser fortalecida. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Não há necessidade de temer. Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Quando eu me achava em viagem de Portland, no Maine, para Boston, muitos anos atrás, sobreveio-nos uma tempestade e as grandes ondas nos arremessavam de um lado para outro. Caíram os candelabros e as malas rolavam para cá e para lá como se fossem bolas. Os passageiros estavam atemorizados e muitos gritavam na expectativa da morte. Depois de algum tempo, o piloto veio a bordo. O capitão pôs-se junto do piloto enquanto ele tomava o leme e exprimiu temor quanto à direção em que o navio estava sendo conduzido. — Quer tomar o leme? Perguntou o piloto. O capitão não se prontificou a fazer isso, pois sabia que lhe faltava experiência. Então alguns dos passageiros ficaram desassossegados e disseram que temiam que o piloto os lançasse de encontro às rochas. — Quereis tomar o leme? Perguntou o piloto. Eles, porém, sabiam que não o podiam manejar. Quando pensais que a obra se encontra em perigo, orai. Senhor, fica ao leme. Conduze-nos através desta perplexidade. Leva-nos a salvo ao porto. Não temos nós razão para crer que o Senhor nos conduzirá através triunfantes? Há diante de mim muitos que são velhos ajudadores na causa. Tenho conhecido alguns de vós durante os últimos 30 anos. Irmãos, não temos nós visto crise após crise sobrevir à obra, e não nos conduziu o Senhor por elas, operando para a glória de seu nome? Não podeis crer nele? Não lhe podeis confiar a causa? Não vos é possível, com vossa mente humana, compreender a operação de todas as providências de Deus. Deixai-o cuidar de sua própria obra. Tenho a mão ao leme. A vinda do Senhor está mais próxima do que quando primeiro cremos. Que admirável pensamento é esse, de que o grande conflito se aproxima do fim. Na conclusão da obra, enfrentaremos perigos com os quais não sabemos como lidar. Não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu estão operando, que uma mão divina se encontra ao leme e que Deus levará a cabo os seus desígnios. Ele reunirá do mundo um povo que o há de servir em justiça. Terríveis perigos se acham diante dos que têm responsabilidade na obra do Senhor, perigos cuja ideia me faz tremer. Mas vem a palavra, tenho a mão ao leme, e em minha providência levarei a cabo o plano divino. Juízos de Deus por toda parte.
Tempos atribulados acham-se diante de nós. Os juízos de Deus acham-se por toda parte na terra. Calamidades seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Em breve se levantará Deus de seu lugar para sacudir terrivelmente a terra e para castigar os habitantes por sua iniquidade. Então ele se levantará em favor de seu povo e lhes dará seu protetor cuidado. Lançará seus braços eternos em torno deles para os proteger contra todo dano.